verdade, eu sei falar I love you também. Claro. Vocês passaram um dia feliz? Tudo na paz? O outro tirou a barba, você não tirou, né, Flávio? Tá bom. Irmãos, amanhã, quando terminar o serviço da noite, amanhã, nós estaremos chegando à metade da semana. Porque é sábado, domingo, segunda e terça, é metade. A outra metade, quarta, quinta, sexta, sábado. Acaba. É rápido, viu? Aproveite. Ore nessa semana, fale com Deus. Fale com alguém sobre Deus, sobre Jesus. É bom, faz bem para a saúde espiritual e física também. Eu prometi ontem que, se desse, eu mostraria a foto do rapaz. Será que a gente consegue botar na tela aí? É o da Atena? Olha lá, aquele magrelinho lá na cama, lá, ó, Douglas. Aí, essa mensagem não era para aparecer, tá? Mas tudo bem. A próxima, ele já estava... Essa aí ele já estava na igreja, foi no dia que ele deu o testemunho. E uma foto dele agora que ele tirou esses dias para mandar. Acho que foi ontem, antes de ontem, que ele tirou para mandar para mim. Eu queria falar umas coisas para vocês antes de entrar no assunto de hoje. Hoje o tema tem a ver com as primícias. As primícias, elas têm a ver também com o senhorio do nosso Deus. E quem não aprender que o Senhor nosso Deus é o Senhor da nossa vida, o que vou falar aqui é com todo o coração, tá? Com 2 colheradas de mel puro. Quem não aprender que o Senhor nosso Deus é o Senhor da sua vida, não adianta aprender que o Senhor Jesus é o Salvador. Porque não basta apenas um Salvador. Deus deve ser também o Senhor da nossa vida. Eu preciso do Salvador, mas eu preciso de um Senhor também. Então, uma coisa completa a outra, ok? Uma palavrinha sobre cada um dos dias. Primeiro dia, nós falamos sobre Páscoa. O anjo do Senhor passou pela terra do Egito. Todos os filhos foram poupados onde estava o sangue do Cordeiro. Eu vou fazer umas colocações aqui que não é para você ficar assim pensando mal, é para você pensar bem. A ordem foi: coloquem o sangue, ok? Quando o anjo passou, ele não perguntou assim: esse menino aí que é primogênito, ele alguma vez desobedeceu o pai ou a mãe? Ele não perguntou. Esse moleque aí faltou da escola algum dia? Ele não perguntou. Falei só 2 coisas, tá? Ele não perguntou nada. Bastava o quê? Sangue. Nós estamos acostumados a fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. O Senhor nosso Deus diz que apenas o sangue. Tá bom? Depois nós falamos sobre os pães asmos, e no intervalo entre um e outro eu falei que para cada gigante Deus tem uma pedra. Lembram? No sábado à tarde. Os pães asmos representam o sofrimento, a tristeza e a morte de Jesus. E hoje vamos falar sobre as primícias. Vamos ler a Bíblia um pouquinho? As festas todas estão em vários lugares na Bíblia, mas mais especificamente no capítulo 23 do livro de Levítico. Aqui estão as 7 festas. Nós já trabalhamos rapidamente a Páscoa e os pães asmos. Verso 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, as primícias, e este o moverá perante o Senhor. Amém? No dia seguinte é o sábado, é Levítico 23. Levítico 23. Verso 9, eu comecei, estou agora para ler o verso 11. Levíticos 23, vou ler 11. Este moverá o molho perante o Senhor. 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote os moverá, e assim por diante. Uma vez eu escutei uma conversa falando sobre Deus primeiro, não? Por que Deus orientou que o primeiro molho da colheita deveria ser levado para o sacerdote, para o templo, para Deus? Para ensinar que primeiro é Deus. Está claro isso para você? Primeiro é Deus. Quando a gente fala em primeiro Deus na devoção. Por isso é bom fazê-la de manhã. Às vezes não dá para fazer de manhã, faça num outro dia, tem o seu horário. Mas tem que colocar Deus em primeiro. Quando a gente fala de ofertas, está falando de Deus em primeiro. Quando fala de dízimo, está falando de Deus em primeiro. As primícias representam reconhecer que Deus é o Senhor, tem a ver com senhorio. E se eu quero estar durante toda a eternidade com o meu Senhor, Ele tem que ser o meu Senhor aqui. E eu escutei uma conversa uma vez sobre dois indivíduos, um era dizimista e outro não. A conversa é real, mas ela é adaptada, tá certo? O que não era dizimista falou para o dizimista assim: quanto que você dá de dízimo, devolve de dízimo por mês? Ele falou: 1.000. Aí o não dizimista era matemático. Ele fez uma conta: 1.000 vezes 12, 12.000. Vezes 20 anos, 240.000. Se colocar juros e correções, dá para você comprar uma Ferrari nova. O não dizimista falou para o dizimista. O dizimista não tinha uma Ferrari, mas o não dizimista também não tinha. E aí o dizimista falou para ele assim: onde está a sua Ferrari? Às vezes a gente pensa que economiza, não economiza. O dinheiro de Deus, 90 de Deus equivale a muito mais do que 100 do homem. Mas é muito mais, é muito mais. E Deus faz umas contas assim, que a gente não entende. E eu não estou falando isso aqui porque o pastor me pediu para falar isso. O pastor não me pediu para falar isso, tá? Nem a Tel, que falou comigo várias vezes, também não me pediu para falar isso. Mas as primícias, elas representam reconhecer o Deus como o Senhor. É o senhorio. Agora, veja como é bonito isso. Veja como é bonito. Na quinta-feira à noite, o Senhor Jesus, Ele reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Lembram disso? Disse que era para ir lá alugar de graça um local que alguém ia emprestar, um cenáculo, e emprestaram. Só que ele transformou a Páscoa numa ceia. Então, o primeiro dia, a Páscoa. Logo depois, vem os pães asmos. No dia seguinte, a morte de Jesus. O sofrimento, o sepultamento. E logo no outro dia, a ressurreição. As primícias. Mateus, no capítulo 27, ele diz que quando Jesus morreu, houve um terremoto. Nós sabemos disso. Os túmulos se mexeram e muitos mortos que estavam dormindo ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. É uma ressurreição especial essa. São as primícias. A Bíblia diz mais ainda, que eles entraram na cidade e foram vistos. Primeiro, eles entraram na cidade de Jerusalém, mas não só na Jerusalém, que está lá em Israel. Eles entraram também na cidade santa, porque quando Jesus subiu,
Jesus levou consigo as primícias. Cuidado para entender bem o que eu vou dizer aqui, para não confundir, tá bem? Por que Jesus levou as primícias? Vocês lembram que Jesus falou assim: eu faço a vontade do meu Pai. Para Jesus, enquanto esteve aqui como Deus homem, o Pai era o seu Senhor. Lembram? Eu faço tudo o que lhe agrada. Ele reconheceu a soberania como ser humano, levou as primícias para Deus. Isso aqui é um pouco complexo para entender, mas é bem assim, entenda com amor. Quando a gente ama, a gente entende. Se não ama, não entende. Se não ama, critica. As primícias. Aqueles representam como as primícias que eram levadas para o sacerdote no dia da festa, como as primícias, aquele feixe, aquele molho, aquelas primícias representavam toda a colheita. Aqueles que Jesus levou consigo para a eternidade, eles representam toda a colheita. Há coisas lindas por detrás dessas festas. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que as festas, elas não visavam apenas ensinar didaticamente o povo de Israel, esse planeta e todo o universo, porque todo o universo está sendo ensinado didaticamente com relação ao pecado. O que mais me impressiona nessas festas é que elas significavam encontros com Deus. Encontros com Deus. Quando a serva do Senhor, que vocês conhecem como Ellen Goldwhite, eu reputo essa mulher como inspirada por Deus, como inspirado foi Isaías, Ezequiel e esses todos profetas, né? Quando ela diz que aqueles que são encontrados nos cultos especiais de oração estarão na eternidade, ela não está dizendo que quem vai para o culto vai para o céu. Ela está dizendo que quem vai para o culto tem comunhão com Deus. Vai para o culto para comungar com Deus. E a comunhão com Deus é que faz com que a pessoa seja amiga de Deus e seja convidada para a festa, porque inimigos não são convidados. É sintomático. O Senhor Jesus levou consigo aqueles que nos representam a todos. A todos. Por falar em ressurreição, apenas para um ou outro que não tem esse conhecimento, que a maioria já tem, a Bíblia fala em 4 grupos de ressurreições. E o primeiro grupo foi esse que ressuscitou com Jesus. Só santos ressuscitaram. A Bíblia não fala nada mais sobre João Batista, já perceberam? Se eu chegar lá no céu e descobrir que João Batista ressuscitou nesse dia que Jesus ressuscitou, para mim não vai ser novidade nenhuma. Dá para entender? Quer dizer, não está escrito, nem na Bíblia, nem nos demais escritos inspirados, mas eu posso pensar. Eram santos que deram a vida, que trabalharam em favor do Senhor. Pode ser que João Batista tenha ressuscitado ali. Nem tudo o que está revelado a gente sabe, e nem tudo está revelado. O que está revelado? Aquilo que é importante para a sua salvação e para a minha salvação. Agora, é claro que a gente precisa buscar essas revelações aí, né? Me lembro quando a senhora White escreveu um dos seus testemunhos, ela disse que no final da vida perguntaram para ela se depois dela o Senhor ressuscitaria, levantaria um outro profeta, nova luz. E ela falou assim, o que o nosso povo precisa não é de nova luz, mas é conhecer a luz que já tem. Então, irmãos, nós temos a Bíblia, e hoje a Bíblia, ela está em todo lugar, não é? A gente leva a Bíblia junto, ó. Dá para ler a Bíblia em qualquer lugar, estudar a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós não devemos ser ignorantes com respeito àquilo que Deus revelou
Agora, por outro lado, também não devemos ir atrás daquilo que não está revelado e começar a arrumar pelo em ovo, que aí não dá certo. Aí o inimigo entra e bota a colher e desgraça tudo. O que está revelado é para nós. Está na Bíblia. Eu acho que é Deuteronômio 29 que diz: aquilo que está revelado é para os homens e os filhos dos homens, e o que não está revelado é para Deus. O que está revelado é suficiente para mim. A minha fé é baseada no que está revelado. Um grupo ressuscitou junto com Jesus, santos. Haverá um segundo grupo que haverá de ressuscitar um pouquinho, um bocadinho assim, antes da volta de Jesus. Nesse grupo ressuscitarão dois tipos de gente: justos e ímpios. Que justos? Daniel 12:2 é o verso onde diz assim: uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Quer dizer, se numa mesma ressurreição uns ressuscitam para a vida, outros para a morte, não pode ser numa ressurreição que ressuscita só justos, e nem numa ressurreição que ressuscita só ímpios, está certo? Quando nós entendemos, então descobrimos que quem, pode conferir aí, Daniel 12:2, quem é que vai ressuscitar nessa ressurreição especial? Os santos que morreram confiantes na fé da mensagem dos 3 anjos. Aqueles que pregaram. Então, por exemplo, quantos irmãos, quantos pastores, quantos obreiros, quantas irmãs, quantos voluntários, quantos anciãos pregaram a volta de Jesus e já foram embora, estão descansando. Num gesto de muita cortesia da parte de Deus, você pregou a minha segunda vinda, você vai levantar para ver. Um grupo que vai se levantar, esse grupo que pregou a mensagem e que a morte levou embora antes. O Senhor vai ressuscitar esse grupo. Um outro grupo vai ressuscitar junto com esse, que são os mais acérrimos perseguidores da verdade de Deus e aqueles que participaram da crucifixão de Jesus. Onde que eu busco prova para dizer que aqueles vão ressuscitar? Apocalipse diz o seguinte, que verão o Senhor voltando. E o Senhor Jesus também prometeu, vocês vão ver. Para ver, tem que estar vivo. O morto não vê. Certo, doutor? Eu acho que morto não vê. Nunca nenhum morto veio falar que enxerga, pelo menos, né? Esses indivíduos vão ressuscitar para 2 razões especiais. Uma delas é para ver Jesus voltando. E a outra delas é para ver a glória que será conferida aos servos e servas de Deus. Nesse dia, ou nesse momento, o Senhor vai proclamar um concerto de paz com os fiéis. Vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus e vai mostrar a lei de Deus no céu. Os ímpios vão pensar que é um trovão, a voz de Deus. E os santos vão entender que é Deus marcando o dia e a hora. Vou falar para vocês, viu? Nenhum filme já produziu tanta emoção no coração como será a emoção daquele momento quando os salvos de Deus escutarem a voz de Deus, clara como o sol do meio-dia, dizendo, é tal dia, é tal hora, aleluia. Irmãos, vai ser demais, viu? Vale a pena estar preparado. Não vamos perder isso aí não, viu? Não perca isso aí não. Às vezes por ninharia a gente perde a eternidade. Não perca a eternidade. Deus prometeu para você e para mim, para nós. Bom, esses 2 grupos e os outros 2 são bem conhecidos, que fazem a primeira grande ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Os justos de todos os tempos. Estes serão chamados pela voz do Senhor Jesus quando Ele descer e os seus pés não vão tocar o planeta, a terra, né? A terra. E do alto Ele vai chamar os santos que estão dormindo. Acho que Ele vai dizer mais ou menos assim: ressurgi, 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 vós que dormis no pó. E num livro tão especial aí dessa mulher que eu mencionei, ela diz que a terra vai balançar com o passar de um exército sobre modo grande. Olha aqui para mim. Você acha que os salvos vão ser um montinho assim, ó? Não vão não, viu? Para balançar esses 40 mil quilômetros aqui, ó,
que são 40 mil quilômetros de circunferência. Para balançar isso aqui tem que ter gente. E vai balançar. Os salvos serão uma multidão que ninguém poderá contar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ou nós estaremos entre os 144 mil, ou estaremos entre a multidão, não interessa, nós estaremos lá. Glória a Deus, aleluia. É pela graça e misericórdia do Senhor, não é porque somos melhores ou porque somos mais bonitos, não tem nada disso. Mas é pela misericórdia de Deus, nós aceitamos isso, e quem aceita vai. Glória ao Senhor, não é? E depois do milênio, então, há o último grupo, que é a ressurreição dos ímpios, quando eles vão receber o castigo. Uma coisa antes da gente terminar. A Bíblia, ela tem miniaturas, que são exemplos de coisas grandes, ok? Então, quando fala em destruição, às vezes as pessoas ainda entendem muito mal esse assunto. A destruição não é que Deus vai destruir os ímpios. É o próprio pecado do ímpio que vai destruí-lo. Porque o fogo, aquele fogo, ele só queima o pecado. Ele vai destruir todas as obras dos homens. Vai destruir isso aqui tudo. Deus vai fazer tudo novo. Mas a intenção do fogo, que é eterno, apenas e tão somente no seu resultado, a intenção do fogo é queimar o pecado. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aquelas cidadezinhas lá, aquelas foram colocadas como exemplo de fogo eterno. Então é a melhor maneira da gente explicar que o fogo eterno não é uma coisa que vai ficar queimando forever. Porque Sodoma e Gomorra não estão queimando para sempre. Deus não quer destruir. Às vezes a gente pensa que o Senhor está demorando para vir. Eu estou pregando há quase 50 anos. E Jesus ainda não veio. Meu primeiro sermão foi sobre a volta de Jesus. E eu não vou parar de pregar sobre a volta de Jesus, sabe por quê? Porque um dia desses eu acerto. Porque um dia desses ele virá. E no dia que ele vier, eu acertei. Podem crer, ele virá. A palavra de Deus não volta vazia, gente. Vocês viram a história de sábado, de Raimundo Sabino. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. E Deus não mente. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Um dia desses Ele virá. Seja fiel. As primícias pertencem ao Senhor. Tudo que é primeiro é para o Senhor. Não é para nós. Ainda sobra muita coisa para a gente. Muita coisa para a gente. Dê ao Senhor o primeiro lugar. Dê ao Senhor a sua primeira oferta, o seu primeiro dízimo, o seu primeiro trabalho, a primeira adoração. Tudo que é primeiro. Reconheça o Senhor como o Senhor da sua vida. Quando Ele vier, Ele vai chamar você. Pastor, mas já estou no fim da vida. Não faz mal. Mesmo que a morte nos alcance, Ele vai nos chamar. Gente, essa é a esperança que move a nossa vida. Desde criança até a velhice, a vida inteira. É Jesus voltando. E aquela ideia que Ele tinha de encontrar com o seu povo, por isso as festas, é a mesma ideia hoje. E você quer saber? Deus gosta de festa. Deus, grava isso no seu coração. Deus gosta de festa. E quando tudo aqui terminar, o que é que Ele vai dar? Uma festa. Agora, você não é tão pequeno quanto parece, viu? Você não é tão insignificante quanto parece. Sabe por quê? Porque Deus quer estar com você. Se você não tivesse valor nenhum, como alguns pensam por aí, não é? Até alguns acham isso de si mesmos. Nós temos muito valor, gente. Estou mostrando um outro lado das pedras, tá? Deus quer estar conosco.
Lembram quando Deus falou para Moisés estabelecer um tabernáculo? Está em 25:8 de Êxodo. Ele falou assim: e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus veio habitar conosco e agora quer nos levar para habitarmos com Ele. Deus abençoe você hoje de noite. Pense no céu, por favor. Pense na volta de Jesus. Mas não esqueça de dar as primícias para Deus. Devolver as primícias para Deus. Deus em primeiro. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Vou citar um verso de um dos livros dessa escritora. Ela diz assim: Deus nunca dirige a nossa vida de maneira diferente daquela da qual nós preferiríamos ser dirigidos se conhecêssemos o fim desde o princípio. Eu posso confiar minha vida a esse Senhor. Ele vai me levar de volta para casa. Nós vamos ter uma música bonita. Faça a sua oração. Hoje pode ser assentado, tá? Mas incline a sua cabeça. Fale para Deus: Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. As minhas primícias são tuas. Porque muito em breve eu quero estar contigo para te adorar por toda a eternidade. Na música ele disse como seria ver a criação, né? Eu acho, pessoalmente, que Deus não vai perder a oportunidade de mostrar como foi a criação. O que você acha? Porque a Bíblia diz que Ele fará novas todas as... Eis que faço novas todas as coisas, né? Não sei se serão 7 dias, não sei. Mas eu acho que Ele vai mostrar para nós: olha, eu fiz assim. Vai ser gostoso, né? A vida inteira, a eternidade inteira. Para quem ama Jesus. Ame Jesus. Viva por Ele. Para Ele, com Ele. Querido Deus, obrigado por essa noite. Nós queremos depois ter um bom descanso, um dia feliz, e queremos voltar aqui amanhã. A tua companhia é bênção para a nossa vida, e nós louvamos o teu nome por isso. Eu peço que o Senhor dê a cada um que veio aqui uma bênção muito especial hoje. Nos acompanhe, por favor, com a tua graça, tua misericórdia, com o teu favor. E se for do teu agrado, que sintamos a influência do teu anjo bem pertinho de nós. Nós oramos em Jesus, amém.